Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Felipe. Bom, se você sempre sonhou estudar química, tá no nono ano e vai prestar algum vestibulinho, tá estudando pro Enem ou simplesmente tá indo mal na matéria, posso garantir que tu chegou no lugar certo. Nessa segunda revisão, vamos abordar os conceitos de substância, mistura e densidade. Lembrando que, futuramente, vou estar gravando outros vídeos aprofundando mais sobre cada assunto. Espero que quando acabar esse vídeo você tenha tido uma porcentagem a mais do domínio dessa matéria que eu considero maravilhosa. Ok, antes de definirmos o que é uma mistura, é preciso sabermos o que são substâncias. Existem dois tipos de substâncias, as puras e as compostas. As substâncias, no geral, nada mais são do que compostos que possuem propriedades como ponto de fusão e ebulição, a densidade e outras propriedades físicas bem definidas. As substâncias puras são formadas exclusivamente por partículas, moléculas ou aglomerados que são quimicamente iguais. Em outras palavras, podemos dizer que são moléculas do mesmo elemento, ou seja, são mais de um átomo igual ligados entre si. Como, por exemplo, o gás hidrogênio, que é formado por uma molécula com dois átomos de hidrogênio, H2. O gás enxofre, que é uma molécula formada por 8 átomos de enxofre, S8. E o ozônio, gás presente na camada de ozônio, formado por 3 átomos de oxigênio, O3. Só para relembrar, o coeficiente após o símbolo do elemento simboliza quantos átomos do mesmo ar. Bom, é difícil encontrarmos substâncias puras na natureza. Em geral, elas são produzidas em laboratório, por processo de fracionamento de misturas ou métodos de purificação. Qualquer fração dessas substâncias vão apresentar as mesmas características que as demais. E também temos as substâncias compostas, que nada mais são que moléculas formadas por átomos de diferentes elementos, como por exemplo a água, que é uma molécula formada por 2 átomos de hidrogênio e uma de oxigênio. Também temos aqui a água oxigenada, que é formada por 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio, e o gás cianídrico, formado por um átomo de hidrogênio, um átomo de carbono e um átomo de nitrogênio. Bom, agora vamos falar das misturas. Mistura, podemos dizer que é um sistema formado por duas ou mais substâncias puras, que podemos chamá-las de componentes. As misturas podem ser classificadas de duas maneiras, podendo ser homogênea e heterogênea. A diferença entre elas é que a mistura homogênea é uma solução que apresenta uma única fase, enquanto a heterogênea apresenta duas fases ou mais. Bom, vamos entender um pouco melhor sobre as misturas. Eu sei que um exemplo meio sei lá, mas podemos relacionar os nomes das misturas com sexualidades. Tá, um relacionamento homossexual é quando ocorre uma junção de duas pessoas do mesmo sexo. A mistura homogênea é quando conseguimos ver somente uma fase, uma coisa, uma cor. Como, por exemplo, se a gente misturar pó de café com açúcar. Após um tempo misturando esses pós, o pó em si vai ter uma coloração só, ou seja, a mistura em si só vai ter uma fase. E quando a mistura apresenta uma única fase, chamamos ela de mistura monofásica. Para ficar mais fácil de entender esse negócio de fases, vamos entender o que é uma mistura heterogênea. Mistura heterogênea. Voltando no lance de sexualidade, um relacionamento heterossexual é quando pessoas de sexos opostos se relacionam. Nas misturas heterogêneas, não é diferente. Elas apresentam duas ou mais fases, fases diferentes. Podemos dizer que fase é cada porção uniforme que apresenta uma substância, ou seja, é cada porção diferente. É cada substância ou cor que a gente visualiza que é diferente. Bom, e vamos de exemplos para ficar mais fácil. Uma mistura de água com óleo. Podemos ver que a água e o óleo não se misturam. No entanto, conseguimos ver a água e conseguimos ver o óleo. O óleo é uma fase e a água é outra fase. Essa mistura apresenta mais de uma fase, portanto, é uma mistura heterogênea bifásica, duas fases. A tinta. Acredito que uma lata de tinta não deva ter mais de uma cor, e sim uma mistura. Uma mistura que apresenta uma única cor, uma mistura com uma fase.
E como a tinta apresenta uma única cor, estamos falando de uma mistura monofásica. Se ela é monofásica, ela apresenta uma única fase, ela é homogênea. Como a tinta, o sal ele apresenta uma única coloração. Como vemos uma única cor, ela também é monofásica. Como é uma mistura monofásica, ou seja, vemos somente uma fase, ela é homogênea. Agora temos uma mistura composta por água, óleo e areia. Podemos ver que a água, o óleo e a areia não se misturam. No entanto, conseguimos ver cada substância que foi colocada. Temos o óleo, que é uma fase, a água, que é outra fase, e a areia, que também é outra fase. Como essa mistura apresenta mais de uma fase, ela é uma mistura heterogênea. Nesse caso, podemos chamar de trifásica, pois apresenta três fases. O exemplo mais abundante, presente em todo o nosso redor, o ar atmosférico, como já vimos em uma aula passada, é formado por diversos gases e outras substâncias. E mesmo sendo composto por tantos gases, nós não conseguimos diferenciar um gás do outro. É tudo invisível. Nesse caso, o invisível é considerado uma fase, monofásico. Como é monofásico, o ar atmosférico é considerado uma mistura homogênea. Agora, temos um copo de leite e uma seringa com sangue. A olho nu, vemos que ambas apresentam uma cor, o branco e o vermelho. Só que, se observarmos o leite com a ajuda de um microscópio, notamos a existência de gotículas de gordura que possuem uma cor amarelada, em meio a um líquido branco. Sendo assim, o leite ele é considerado uma mistura heterogênea, porque ele apresenta duas fases. Mesmo que a olho nu a gente só consegue ver o branco. O sangue não é diferente. A olho nu parece só tem uma cor, parece ser monofásico, uma mistura homogênea. Mas ele, na verdade, quando vemos no microscópio, notamos que o sangue é uma substância heterogênea, pois conseguimos ver várias fases. Conseguimos ver o plasma, que é a parte líquida do sangue, que contém diversas substâncias. Conseguimos ver as hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Vemos os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas, que são os fragmentos celulares. Bom, como acabamos de ver, a matéria ela pode ser classificada por duas maneiras: substâncias e misturas. Existem substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples são aquelas formadas por moléculas do mesmo elemento, como por exemplo o gás oxigênio, composto por uma molécula formada por dois átomos de oxigênio, dois átomos do mesmo elemento. Substâncias compostas são aquelas formadas por átomos de diferentes elementos, como a água, formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Já do lado das misturas, existem aquelas que são homogêneas, ou seja, apresentam apenas uma fase, monofásico, como o sal e o ar atmosférico. E também temos as misturas heterogêneas, aquelas que apresentam duas ou mais fases, podendo ser bifásico, trifásico e assim por diante. O exemplo clássico é água e óleo. Falando de água e óleo, vocês já pararam para pensar o porquê a água e o óleo, mesmo sendo líquidos, não se misturam? Bom, é o que a gente vai ver agora, porque que isso acontece. A densidade é uma propriedade onde cada substância possui um valor diferente. Ela é a relação existente entre a massa e o volume de um material. A densidade ela pode variar conforme a pressão e a temperatura. Como vemos agora na tela, para calcularmos a densidade, basta dividirmos a massa pelo volume. Bom, a densidade, como eu acabei de falar, é a relação entre a massa e o volume. No Sistema Internacional de Unidade, a sua unidade padrão é o quilograma por metro cúbico. Essa unidade ela pode variar conforme o enunciado da questão. Uma unidade bem utilizada também é o gramas por centímetros cúbicos e o gramas por litro. A massa, que é a quantidade de matéria que um corpo tem, pelo Sistema Internacional de Unidades, sua unidade padrão é o quilograma.
Porém, dependendo do enunciado da questão, pode ser necessária a conversão para gramas, miligramas e outras derivações. E o volume, que é o espaço ocupado por um corpo, ou seja, o tamanho do objeto. E pelo Sistema Internacional de Unidades, sua unidade padrão é o metro cúbico. É importante lembrar que 1 metro cúbico é equivalente a 1.000 litros. 1 litro é equivalente a 1.000 ml e 1 ml é o mesmo que 1 centímetro cúbico. É importante decorarmos como convertemos esses valores. Beleza, mas como calculamos a densidade de algo? Basta seguirmos 3 passos. O primeiro passo é, obviamente, interpretar o texto, colher as informações dadas no enunciado e também compreendermos o que o exercício está pedindo. O segundo passo é separarmos as informações. Por exemplo, se no enunciado tiver um valor de unidade quilograma ou grama ou até toneladas, e assim por diante, sabemos que é a massa. Se tiver um número em metros cúbicos, centímetro cúbico, ml, litro e assim por diante, sabemos que ele está se referindo ao volume. E se tiver alguma fração, como por exemplo, o quilograma por litros, o grama por centímetro cúbico, o grama por litro e assim por diante, sabemos que esses valores são referentes à densidade. E o terceiro passo é converter os valores, se necessário. E por último, calcularmos. Bom, como já mencionei, é importantíssimo decorarmos como fazemos as conversões de unidade. Se for algo menor que o metro cúbico, basta multiplicarmos por 1.000. Se for uma unidade maior que o metro cúbico, dividimos por 1.000. E com a massa, se for algo menor que o grama, multiplicamos por 10. E se for algo maior, dividimos por 10. Um macete muito legal que serve para decorarmos as fórmulas de densidade, massa e volume é fazendo esse triângulo e colocando o dedo na letra da fórmula que precisamos. Assim, conseguimos a fórmula. Como acabei de dizer, se estamos precisando da fórmula, por exemplo, da densidade, basta colocarmos o dedo na letra D. E vai sobrar, logicamente, o M e o V. Como um está acima do outro, basta relacionarmos como se fosse uma fração, onde o M, massa, é o numerador e o V, volume, é o denominador. Assim, conseguimos ter a fórmula D é igual a M sobre o V. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Como já descobrimos qual a fórmula da densidade, podemos resolver essa questão. Bom, já colocamos as informações presentes no enunciado da questão. Temos a massa em gramas e o volume em metro cúbico. E foi pedido para acharmos a densidade. Só que, no final do enunciado, foi pedido a densidade em quilogramas por metro cúbico. E como temos a massa em gramas, devemos convertê-la para quilogramas. Ou seja, dividimos as 52.200 gramas por 1.000. Com isso, temos 52 quilos e 200 gramas. Como nada precisa ser convertido e já temos todas as informações necessárias para descobrirmos a densidade dessa substância, podemos calcular. Essa substância, no caso, tem uma densidade de 8,7 quilos por metro cúbico. Bom, agora precisamos descobrir a fórmula da massa. Para isso, basta colocarmos o dedo na letra M e vai sobrar o D, densidade, e o V, de volume. Nota-se que o D e o V estão uma do lado da outra. Ou seja, podemos interpretar isso como D multiplicando o V. Com isso, descobrimos que a fórmula da massa é a densidade vezes o volume. Na questão, coletamos os dados da densidade e do volume. Só que é notável que a densidade está com a unidade quilo por metro cúbico e o nosso volume está em centímetro cúbico. Isso não pode acontecer, as unidades estão diferentes. Provavelmente, teríamos um resultado diferente. E é importante sempre prestarmos atenção se as unidades são as mesmas. Se a densidade está como quilo por metro cúbico, significa que a massa tem que estar em quilo e o volume em metro cúbico, e vice-versa. Se a gente tiver uma massa em quilo e um volume em metro cúbico, e a gente for calcular a densidade, logicamente, a unidade dessa densidade vai ser quilo
por metro cúbico. Deu para entender? Então, precisamos converter o volume de centímetro cúbico para metro cúbico. Para isso, dividimos por 1.000 e assim vamos ter 6 metros cúbicos. Como todas as unidades estão corretas, temos todas as informações necessárias, podemos realizar o cálculo e descobrir quanto de massa essa substância tem. Nesse caso, essa substância tem 52,2 kg de massa. E por último, se uma questão pedir para calcularmos o volume, basta desenharmos o triângulo e colocarmos o dedo no V. Como a densidade, o M ficou em cima do D, formando uma fração. Com isso, descobrimos que a fórmula do volume é a massa dividido pela densidade. Após coletarmos as informações, após vermos as unidades e, se precisar de conversão, convertemos, podemos fazer o cálculo. Nesse caso, não precisamos converter nenhum valor, então podemos fazer o cálculo normal. Bom, como na unidade da densidade tem um metro cúbico e utilizamos o metro cúbico quando nos referimos ao volume, nesse caso, essa substância vai possuir um volume de 6 metros cúbicos. Legal! Agora que aprendemos a calcular a densidade, é importante compreendermos no que ela influencia. É importante sabermos que a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Tá, o que isso quer dizer? Bom, se colocarmos algo na água e essa coisa tiver uma densidade menor, certamente esse objeto ele vai boiar. E se colocarmos algo na água e essa coisa tiver uma densidade maior, logicamente essa coisa vai afundar. Como já mencionei, a densidade ela pode variar conforme a temperatura e a pressão. Um exemplo disso é o gelo. Quando a água solidifica, ela vai deixar de ter uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico e esse gelo ele vai ter uma densidade equivalente a 0,92 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, se colocarmos o gelo na água a 1 atm, esse gelo ele vai boiar. Outro exemplo é se colocarmos uma rolha e uma bolinha de chumbo em um copo com água. A densidade da bolinha de chumbo é maior que a da água, ou seja, a bolinha de chumbo ela vai afundar. E a rolha, ela apresenta uma densidade menor do que a água. Logicamente, ela vai flutuar. E o mesmo fenômeno acontece com a água e o óleo. Bom, a densidade da água ela é maior que a do óleo, por isso eles não se misturam e o óleo ele vai ficar em cima.